Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. É um grande prazer estar com vocês aqui nesse terceiro módulo e nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos, começando hoje com o livro da professora Cristiane. Vamos tratar então do capítulo 1 que vocês já leram, né? Que fala da história da psicologia e alguns conceitos iniciais. Eu tô olhando aqui do lado porque eu vou acompanhando pelos slides para a gente ir falando, ok? Muito bem, o termo psicologia vem do grego, né? Psique, que significa alma, e logos. Logos é estudo, razão. Portanto, psicologia significa o estudo da alma. Aí a definição de alma. Alma é a parte imaterial do ser humano, né? Quando a gente olha para as pessoas, a gente vê a constituição física das pessoas, a gente conhece o jeito de elas serem, o comportamento delas, né? Mas existe uma parte imaterial que a gente não conhece, que a gente não vê, né? Que tem a ver com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos, enfim, toda essa questão que não está visível aos olhos. Isso é a psique, é a alma humana, né? E aí a professora Cristiane traz aqui 3 filósofos que começaram a pensar essas questões, né? O primeiro deles foi Sócrates. Esses filósofos eles viveram antes de Cristo alguns séculos, 4 a 5 séculos, portanto 400 e tanto antes de Cristo, né? Portanto, para Sócrates, a razão permite ao homem sobrepor-se aos instintos, que são a base da irracionalidade, né? Então, para o Sócrates, todos nós temos a nossa razão, né? Mas enquanto espécie humana, somos todos animais, não é? Temos os nossos instintos, as nossas necessidades básicas de alimentação, enfim, todas as necessidades que os outros animais também têm. E o que nos diferencia das outras espécies animais é a nossa razão, né? O Platão, que era discípulo de Sócrates, para ele a medula, né, nossa medula espinhal, é o elemento que liga o corpo à alma. Então ninguém está dizendo que isso é assim, a gente está dizendo qual é o pensamento desses filósofos, né? Porque até hoje não se sabe exatamente como essas coisas funcionam. Agora vocês imaginam naquela época, né? 4, 5 séculos antes da passagem de Jesus pela Terra, né? Antes da era cristã. Então, se imaginar isso, né? Mas a pessoa está aqui viva, daqui a pouco ela morre. E daí o que acontece, né? Enquanto ela não morre, existe alguma coisa que liga essa parte imaterial que é a alma ao corpo físico, né? Então, o que é isso? Onde é que isso está localizado no nosso corpo, se é que isso está localizado em algum lugar? Então, para o Platão, era na medula espinhal. E ele dizia que quando a pessoa morre, essa alma fica livre para habitar outro corpo, ok? O que não se sabe exatamente é num processo de reencarnação, nascer em outro corpo ou simplesmente deslocar-se de um corpo e habitar outro corpo, né? Mas enfim, essa é uma das ideias de Platão relacionada a essa questão da alma, né? A gente está aqui tentando entender o que os filósofos falavam sobre essa questão da alma, né? Que é essa parte que a gente não enxerga. E o Aristóteles, né, que também é contemporâneo de Platão, também é estudioso dessas ideias, vai dizer o seguinte: a psique é o princípio ativo da vida. Tudo que é vivo tem alma. Então, para ele, não só as pessoas têm alma, mas tudo aquilo que é vivo, as plantas, os animais, enfim, tudo aquilo que nasce, se reproduz e morre, ou não necessariamente se reproduz, né, mas que nasce, vive e morre, tem uma alma,
né? Então ele vai dizer dos tipos de alma. Então, nos vegetais, os vegetais têm a alma vegetativa, que está ligada a essa questão da alimentação e da reprodução. O vegetal sabe, entre aspas, o que ele tem que fazer, né? Ele tem que captar os nutrientes e a água da terra, se alimentar e reproduzir, né? Então, isso é uma alma vegetativa, segundo Aristóteles. Os animais, segundo ele, teriam, além da alma vegetativa, nessa questão da alimentação e da reprodução, também teriam a alma sensitiva, que é uma questão ligada à percepção e ao movimento, né? De perceber, de enxergar, de correr atrás da caça ou de se esconder do predador, né? Subir nas árvores, nadar, estar no ar voando, enfim, né? Esse movimento tem a ver com a alma sensitiva dos animais. Portanto, os animais teriam uma junção dessas duas almas, né? E o ser humano, na visão do Aristóteles, teria essas duas almas e mais uma, ou seja, uma junção da alma vegetativa, igual dos vegetais, mais a alma sensitiva, igual dos outros animais irracionais, mais a alma racional, que tem essa função pensante, essa função da razão, né? E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai estudar um pouco dessa questão da psicanálise do Freud, que vai tratar muito sobre essa questão da razão, do pensamento. Ok? Próximo slide. A psicologia moderna começou a se estabelecer como ciência apenas no final do século XIX, na Alemanha, né? Então, final do século XIX é 1800 e alguma coisa, lá no finalzinho, né? Quando ela se desligou da filosofia, né? É um tempo em que as ciências estão se estruturando, né? Como ciência, porque elas precisam ter, para ter o status de ciências, elas precisam mostrar o seu caráter científico, né? Então é nessa época então que a psicologia começa a se organizar. Para isso vocês vão ver nesse capítulo vários autores que contribuíram com os seus experimentos, né? Trazer esse caráter científico para a psicologia, ok? E também ela ganha esse status de ciência quando ela define o seu objeto de estudo, que é o comportamento, a vida psíquica da psique, a consciência do sujeito. Então esse é o objeto que a psicologia estuda. E para que a psicologia é importante, então, como já falamos, para a pedagogia? Justamente por conta disso. Nós, na nossa sala de aula, estamos trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, com pessoas que têm toda essa constituição psíquica, né? Então a gente precisa compreender um pouco como é que elas funcionam e principalmente como é que esses sujeitos aprendem, que é para a gente conseguir fazer o nosso trabalho de uma forma eficiente, né? Portanto, 3 abordagens dão origem aos estudos psicológicos. Quando a psicologia nasce, ela nasce aí enraizada em 3 pontos importantes, né? Uma é a questão do funcionalismo. Essa abordagem funcionalista, ela estuda o funcionamento e adaptação da mente dos indivíduos no meio em que eles estão inseridos, né? Então, ela não vai pensar esse sujeito de um laboratório, né? Pesquisado ali a sua psique, mas ela vai pesquisar como é que esse sujeito reage ao meio ambiente, né? Como é que ele se adapta, como é que ele reage em relação às questões que acontecem com ele, né? Como é que ele funciona nesse sentido. Uma outra abordagem é o estruturalismo, que já busca estudar os estados elementares da consciência, como as estruturas do sistema nervoso central. Aí já é uma questão mais laboratorial mesmo, né? O estudo de como é que o sistema nervoso central desse sujeito se desenvolve, como é que essa consciência se estrutura, ok? E o associacionismo, ele está ligado à questão da aprendizagem, né?
é a primeira teoria de aprendizagem na psicologia, é um processo, está ligado a processos de reforço associados à aprendizagem. Isso significa dizer essa questão do reforço, né? Então a criança fez uma coisa boa, uma coisa considerada boa, né, socialmente, eu vou reforçar aquele comportamento positivo, ou dando uma nota boa, ou dando uma estrelinha no caderno, ou dando uma medalha, ou dando algum prêmio, né, de destaque para ela, para reforçar, para que ela faça aquele trabalho cada vez melhor, né? E se você fala, nossa, mas então isso é ruim? Eu não estou dizendo nem que é ruim e nem que é bom, né? Eu estou dizendo que são comportamentos que precisam ser reforçados, né? Então a pessoa não faz aquilo simplesmente pelo prazer de fazer, ela não estuda aquela matéria ou pelo prazer de estudar, ou porque ela gosta de aprender e aí ela vai conhecendo o mundo cada vez que ela estuda mais. Não é por isso que ela estuda, ou que ela vai bem nas provas. Ela vai bem para tirar uma boa nota. Ela vai bem para o pai dar a bicicleta que ele prometeu. Ela vai bem para todo mundo aplaudi-la, né? Então esse reforço, né? Então a pessoa faz para ganhar as coisas, né? Nem que seja um elogio, enfim. E também a questão do reforço negativo, no sentido de que aquela criança que fez uma coisa que não era para fazer, então eu vou pôr de castigo, então eu vou fazer escrever 10 vezes aquela frase X, ou eu vou deixar ela sem recreio, ou eu vou deixar ela sem comer o doce que ela queria, eu vou deixar ela sem o celular, enfim. Então eu estou reforçando, né, para que ela não faça mais aquela coisa feia que ela fez, ok? Então esses são os pilares, então aí essas 3 abordagens que vão no começo, quando a psicologia está se estruturando, que vão servir de base dessa estrutura, ok? Além disso, 3 tendências, então, se destacam na psicologia a partir do século XX. Então, a gente está falando que a psicologia vai se sustentar como ciência, né, no final do século XIX, portanto, 1800 e pouco, né, e que ela vai, então, vai se reforçando, que a partir do século XX, né, 1900, nós temos aqui essas 3 tendências, né, que vão pensar a psicologia por lados X, Y, né. Então, a primeira questão é o behaviorismo, também chamado de comportamentalismo ou teoria comportamentalista, né. O behaviorismo nasceu nos Estados Unidos com Watson e elevou a psicologia ao status de ciência. O seu principal representante é o Skinner, né? O behaviorismo vai trazer também essa questão desse pilar associacionista que a gente falou antes, esse reforço, essa questão do comportamento, né? Então eu vou trabalhar não na construção das questões do sujeito, mas no seu comportamento, né? E vou reforçando comportamentos positivos e procurando retirar os comportamentos negativos, né? Essa é a linha do behaviorismo. A Gestalt, ou psicologia da forma, surgiu na Europa, né? E ela nega a fragmentação e postula a necessidade de compreender o ser humano como uma totalidade, né? Então ela nega todas aquelas teorias que vão separar o homem, né? Separar o sujeito. Então, separar o corpo físico do corpo emocional, da inteligência, enfim, né? Cada fato, cada ponto do ser humano estudado de forma individual. E essa linha de pensamento vai dizer que não, né? Que o ser humano só pode ser compreendido na totalidade, eu só posso estudá-lo ele de uma forma inteira, não tem como eu compartimentar, separar,
né? E a psicanálise, que nasceu com Freud, né, que é um médico neurologista austríaco. Esses estudos do Freud nasceu a partir da própria prática dele enquanto médico, né, dos pacientes que ele ia tratando, ia anotando, fazendo relatórios, pesquisas, enfim, a obra dele nasce daí. O Freud identifica o inconsciente como objeto de estudo e enfatiza que determinados impulsos instintivos seriam de natureza sexual, tá? E aí nós vamos entender isso um pouco mais. Portanto, agora nós vamos falar da psicanálise, ok? Conceitos fundamentais da psicanálise. Para Sigmund Freud, a personalidade é construída por 3 sistemas: id, ego e superego. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, né? Cada qual dessas funções são mecanismos próprios, né, que interagem constantemente, sendo que apenas raramente um sistema opera com a exclusão dos outros 2. O que significa? Então, para o Freud, todos nós temos esses 3 sistemas, o id, o ego e o superego, e eles interagem o tempo todo, né? O tempo todo eles estão os 3 interagindo. A gente já vai explicar o que é cada um, né? E que dificilmente acontece que um deles opera sozinho. E quando esse opera sozinho, geralmente essa pessoa vai ter uma personalidade diferente, que vai chamar atenção por uma questão ou outra. Então nós vamos ver isso agora, o que isso significa, ok? Então o que é o id, né? O id é uma atividade humana relacionada aos impulsos básicos, sem juízo de valor ou moral. O sujeito busca a satisfação imediata do prazer e não tolera frustração. Como sistema original da personalidade, é a partir do id que se desenvolvem o ego e o superego. Porque o id é o sistema original da personalidade? Por conta daquilo que nós falamos, somos todos animais, né? Somos todos mamíferos, né? Portanto, a primeira constituição do animal é o instinto, portanto a nossa também, a nossa primeira constituição é instintiva, né? Portanto, o ego e o superego foram construídos depois. Se a gente for olhar lá para trás na história, na pré-história, né? Na época do Homo sapiens lá atrás, né? Então, os nossos antepassados viviam como animais no começo. São animais, somos animais, né? Mas a razão, ela foi se construindo ao longo desses milhares de anos, né? Milhões de anos, né? Mas o id é o nosso primeiro sistema, é o instintivo, né? Só que para cuidar dele, que a gente percebe, né, que o que o id busca é a satisfação do prazer e não tolera a frustração, né? Então é aquela questão que ninguém pode me contrariar, porque senão eu já viro um bicho, né? Então esse é o id. Só que para controlar o id, né, temos o ego, todo mundo tem, né? O ego é responsável pelo controle desses impulsos, desse desejo, desse prazer. Então, o id ele quer tudo. Ele quer fazer tudo, ele quer comer tudo, ele quer ter tudo, ele quer fazer o que ele quiser, né? E o ego é aquele que vai estar controlando o id, vai dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui mais ou menos, isso aqui não. De jeito nenhum, né? Então, esse é o ego, que vai controlar esses desejos. É uma estrutura de questões associadas ao planejamento das ações, né? Então o ego é esse que vai controlar, que vai dizer, não, agora nós vamos fazer assim, assado, aquilo, não, mas eu quero isso agora, não, mas agora não é hora, né? Então percebem a nossa consciência organizando a própria consciência, o ego controlando e dizendo para o id que agora não é hora disso, não vai ter aquilo de jeito nenhum, enfim, tá? Então, o ego é essa estrutura que vai planejar as ações, as decisões, que
concentra essa questão da percepção das coisas, né? Portanto, o ego é o que se estrutura para controlar o id. Muito bem, até aí tudo bem. Agora nós temos o superego, que é quem? O superego, ele está ligado à questão moral, instituída socialmente, né? Então, assim, o ego sabe aquilo que ele precisa controlar, o que tanto ele precisa controlar do id para não fazer besteira, né? Então, para ter uma vida social tranquila. Mas o superego, ele é um plus, ele é um a mais em relação a essas questões morais instituídas socialmente. E aí isso tem a ver com cada cultura, né? Porque para uma cultura X, para uma religião X, tem coisas que podem, coisas que não podem, né? O tipo de vestimenta, se pode usar maquiagem ou não, vai pintar unha ou não vai, pode comer tal coisa ou não pode. Então isso depende aí de cada cultura, né? Então o superego tá ligado a isso, né? A essa imposição da cultura, né? Da moral, né? Então olha lá, o superego é a força moral da personalidade, representa o ideal mais do que o real e busca a perfeição mais do que o prazer, né? Procura constituir o autocontrole a partir dos padrões morais instituídos pela sociedade. Então, às vezes, o superego pode ser muito rígido com esse sujeito, que é aquele sujeito que não se permite fazer nada, não se permite ter prazer em nada, não se permite cometer excessos, ele busca ser perfeito o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa muito complexa, porque nenhum de nós é perfeito, né? E às vezes o superego faz a gente perder muitas coisas boas, né? Tem gente que tem vergonha de dançar, adoraria dançar, mas não vai porque não fica bem, né? Tem gente que adoraria comer aquele bolo super recheado, mas não, porque eu vou engordar e não fica bem, eu quero manter o corpo fitness. Enfim, essas questões todas e outras coisas mais, né? Que as pessoas desejam, mas não fazem porque vai contra os princípios, né? Enfim, portanto, o id pode ser pensado como componente biológico da personalidade, aquele primeiro instintivo é o id. O ego como componente psicológico, que presta atenção, que define, que concentra, que diz isso não, isso sim. E o superego como componente social, né? Muito bem? Muito bem. Próximo slide. Aí nós vamos falar da estrutura topográfica do aparelho psíquico. Topografia, aquela máquina de medir o terreno, então para entender o que está onde, né? Qual que é a medida disso, o que está onde. Então essa estrutura topográfica é isso, é compreender esse aparelho psíquico, como funciona, como é estruturado, né? E aí, então, segundo Freud, existem 3 instâncias psíquicas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, tá? Então, aí antes, só voltando aqui, né? Antes a gente estava falando da personalidade, da constituição da personalidade, né? Então, que é constituída pelo id, o ego e o superego. Agora a gente vai falar sobre a construção desse aparelho psíquico, né? Da psique. E aí o Freud vai dividir essa psique em 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O inconsciente tem figuras associadas à questão, por exemplo, de um iceberg, né, que é uma montanha de gelo enorme embaixo de um oceano e que a pessoa vê só a cabecinha ali em cima do gelo, né, desse iceberg. Então, o que se diz é que o nosso inconsciente é tudo que está submerso, né, debaixo da água, essa montanha gigante de gelo. Né? Então, que o nosso inconsciente é a parte maior da nossa consciência,
né? Olha lá, onde estão presentes os conteúdos inacessíveis à consciência, que geralmente são conteúdos reprimidos, censurados e até excluídos da consciência. Os processos mentais inconscientes são intemporais. Antes de falar disso, então vamos falar dessa questão desses conteúdos inacessíveis, traumas violentos, medos, fobias, enfim, questões que o bebê passou ainda na barriga da mãe, ou que passou de bebezinho, maus tratos, negligência, fome, medo do escuro, contato com bichos, enfim, vários traumas que a pessoa desenvolve, né, na relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, depois na escola, enfim, traumas que todo mundo tem, os seus milhares, né? Então esse conteúdo fica tudo guardadinho lá nessa montanha de gelo submerso lá embaixo, né? Esses processos mentais inconscientes são intemporais, né? Quando esses processos submergem, quando por algum motivo aquilo acontece, ele é fora do tempo, né? Então, por exemplo, a criança de pequenininha tinha medo de escuro, não era um simples medo, é porque aconteceu alguma coisa e ela estava no escuro, nesse momento ela registrou que o escuro é uma coisa que ela morre de medo. E isso ela tinha 5 anos, né? Então, essa menina cresceu, virou adolescente, continuou com esse medo. Ela, mulher, com seus 40 anos, ainda com medo de escuro, sempre tem que ter uma luzinha em algum lugar. Diferente da pessoa não gostar do escuro, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa ficar desesperada no escuro, né? Então é disso que eu tô falando, né? Então por que diz que é intemporal, né? É porque isso foi um trauma que ela teve com 5 anos, hoje ela tá com 40 e quando aquilo acontece é como se ela tivesse 5. Então ele não passa no tempo, né? A maior parte da consciência é inconsciente, aquilo que falamos do bloco de gelo submerso, a montanha de gelo, né? Então esse é o nosso inconsciente, todas as nossas dores, aquilo que a gente quer sufocar, esconder, guardar num porão coberto com um monte de coisa, tá no inconsciente. Aí a gente tem a outra instância psíquica, que é o pré-consciente, né? No livro ela fala como se fosse uma franja, uma instância psíquica entre o inconsciente e o consciente, né? Então, se a gente pensar o inconsciente submerso, então a gente está pensando consciente aqui, que é bem menor, a gente vai ver, e essa franja entre um e outro, que seria esse pré-consciente. Pré-consciente é a instância psíquica entre o inconsciente e o consciente. Lembranças do que se viveu, atos passados e presentes fazem parte dessa instância, os quais podem estar conscientes ou inconscientes. Então, fora aqueles traumas que a gente não quer mexer de jeito nenhum, né? Existem outras coisas que a gente viveu, que foram boas ou não boas, mas nem tão ruins, enfim, são memórias do passado, coisas que a gente viveu que constituem a nossa vida, o nosso ser, né? Eles não estão presentes na nossa consciência o tempo inteiro, mas a gente pode acessar, né? Então, quando você vê um filme, você lembra de alguma coisa, quando você sente um cheiro, quando você come uma comida, quando você vê uma foto, você lembra de coisas, né? Então, aí a gente está agindo nessa franja pré-consciente, né? Então, esse pré-consciente, ele deixa trazer coisas do inconsciente para o consciente, né? E por fim o consciente mesmo, eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, nós estamos usando essa nossa esfera consciente, né? Então o consciente corresponde a tudo aquilo de que o indivíduo está ciente em determinado instante e cujo conteúdo provém de 2 fontes principais: o conjunto dos estímulos atuais percebidos pelo aparelho sensorial e as lembranças de experiências passadas evocadas naquele instante. Isso tudo é o quê? Né?
Então, esse consciente, ele tá ligado com essas questões. Eu tô aqui falando com vocês, estão me ouvindo, estão lendo. Então, toda essa questão sensorial, né? A gente está antenado com a visão, as coisas que estão à volta, com aquilo que a gente está sentindo. Ai, tá me dando uma fome, ai, vou levantar, pegar uma água. Enfim, essas questões do momento fazem parte do meu consciente. E se eu puxar alguma memória, né? Se eu lembrar agora de uma aula que eu dei há 2 anos atrás, então eu tô puxando essa memória lá do meu inconsciente, e nesse momento essa aula que eu dei há 2 anos atrás se torna consciente. Eu vou falar dela aqui para vocês, né? Então ela se torna consciente. A hora que eu acabei de falar dela, aí ela volta de novo para o meu inconsciente, para o meu lugar de memórias, fica guardadinha lá, porque durante o meu dia eu tenho que pensar nas coisas que estão acontecendo agora. Perceberam essa questão? O que é esse consciente? Tá? Qualquer coisa a gente tira dúvidas lá no grupo. Portanto, inconsciente, pré-consciente e consciente. Próximo slide. Aí, o Freud vai falar do desenvolvimento psicossexual, né? No final, vocês vão ver que, assim, muitas das teorias do Freud, elas são contestadas. Muita gente segue ele à risca, muita gente contesta muitas coisas do que ele fala, mas muito do que ele diz está presente nas próprias observações. Eu vou falar aqui das coisas e vocês vão saber disso, ok? Então, assim, é uma obra que ela precisa ser atualizada constantemente, né? Mas ela tem ainda muita propriedade, muita profundidade, né? Portanto, o desenvolvimento psicossexual tem a ver mesmo com a sexualidade, né? Para Freud, 5 fases precisam ser consideradas no desenvolvimento do sujeito. É a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a latência e a genital. Aí nós vamos falar um pouco de cada uma. A fase oral é a fase do bebezinho, né? Então, a zona de erotização, eros, né, tem a ver com prazer, né? Então, a zona de erotização na fase do bebê, ela se concentra na boca. Então, essa questão, o que vai saciar o bebê, o que vai deixar ele calmo, tranquilo, feliz, satisfeito, né, que para ele é o prazer nessa fase, é a alimentação. Né? Então, o prazer está ligado exclusivamente a esse processo de alimentação. Então, quando ele está chorando de fome, ele grita, a mãe vem com seio. Além do alimento, o alimento representa um momento em que ele vai ser acalentado, né? Que ele vai ser cuidado, que ele vai se sentir mais querido, né? Então, por isso, principalmente também que esse prazer está ligado a essa questão da alimentação, porque ela vem junto com muito carinho, né? Portanto, a fixação na fase oral tende a desaparecer diante de novos estímulos e interesses. Conforme esse bebezinho vai crescendo, vão despertando outros interesses, então essa fase, ele vai mudando de fase. Então, esse prazer já não vai estar vinculado apenas à questão da boca, né? Mas alguns adultos, né, adolescentes, adultos, e até pessoas idosas, podem permanecer com o pezinho nessa fase, né, nessa fase oral. E aí ele vai dizer que isso tem a ver com a necessidade de fumar, por exemplo, né? Com a necessidade de comer e beber o tempo todo demais, e com a questão de roer unhas, porque elas estão ligadas também à boca, ao prazer da boca, né? Então é isso. Aí a próxima fase é a fase anal. Depois do nascimento e com o desenvolvimento do bebê, começam a ser aprimoradas outras áreas ligadas ao prazer e à gratificação. Então, se antes o prazer era ligado à alimentação, agora ele vai se ampliando, né? Entre 2 e 4 anos, as crianças aprendem a controlar os esfíncteres anais, controlar o cocô e o xixi, né? Os esfíncteres anais e a bexiga.
E esse controle é uma nova fonte de prazer. Por quê que para a criança é gostoso controlar? Justamente porque na hora que ela vai receber os estímulos positivos dos pais, que eu falo, ai que lindo, olha, não fez xixi na cama hoje, olha, já aprendeu, já tá indo pro piniquinho, daqui a pouco já pode tirar a fralda, ai que lindo, Então, como essa questão tá ligada aos elogios, né, que os pais, que os avós fazem, então isso vai se tornando também uma fonte de prazer. Então, controlar os esfíncteres anais e a bexiga, né, o xixi e o cocô, é um prazer para essa criança, ok? E o Freud vai dizer que a fixação nessa fase anal, né, a pessoa que ficou com o pezinho ali naquela fase, vai ser a característica da obstinação. Aquela pessoa que é muito fervorosa para alguma coisa, aquilo tem que ser rigidamente feito, aquela mania de limpeza, aquela mania de ordem, aquela toalha que tem que estar exatamente arrumadinha assim, nada pode estar fora do lugar, né? Então a imagem tem que estar muito perfeita, super bem maquiada, aquele cabelo, aquela roupa, tudo tem que estar perfeito para ela ser feliz, né, na cabeça dela. Então isso também está ligado, segundo Freud, com esse pezinho na fase anal. Uma próxima fase é a fase fálica. Para Freud, por volta dos 3 anos, meninas e meninos refletem sobre a falta do pênis ou o temor pela perda deste, né? Então a menina, é muito comum isso, às vezes as professoras se assustam, tá mexendo no pipi, tá mexendo, mas isso é comum, é da criança, é uma curiosidade, e faz parte dessa fase, né? Então, segundo Freud, né, não quer dizer que isso é assim, mas segundo o que ele diz, as meninas têm uma inveja dos meninos porque eles têm pênis, e os meninos têm medo de perder o pênis por alguma coisa, né? Então isso está ligado à fase fálica. Aí essa manifestação edipiana do complexo de Édipo, né? Isso está bem descritinho lá no livro, né? Teria início por volta de 3 ou 4 anos e duraria até por volta de 6 ou 7 anos. Então, a criança fica na posição insustentável de querer e temer ambos os pais. Então, segundo Freud, né, durante essa fase de 3 ou 4 anos até os 6 ou 7 anos, existiria ali a questão do complexo de Édipo, ou de Electra, né, que seria essa questão do Édipo, esse menino que é vidrado na mãe e a menina que é vidrado no pai, né? E aí esse menino, por ser vidrado na mãe, né, apaixonado na mãe, quer a mãe de todo jeito para ele, quer a atenção da mãe toda voltada para ele, e aí o pai começa a ser um rival desse menino, né? Só que ele também ama o pai, só que ele tem uma relação muito forte com a mãe. Então isso vai ser uma briga muito interna desse menino, né? E da menina, o contrário, né? A menina que é ficcionada pelo pai, né? E a mãe é uma rival, né? Então essa disputa entre mãe e filha, enfim. Isso está lá no livro, depois vocês leiam com mais atenção, até para entender o que é esse complexo de Édipo, da onde vem, né? Essa questão do Édipo que matou o pai para ficar com a mãe, enfim, isso é uma lenda, né? E a outra fase é a latência, que vai aproximadamente dos 5 aos 10 anos de idade, se caracteriza como uma aparente interrupção no desenvolvimento sexual. Os impulsos eróticos exercem menor influência. Então, se a gente estava falando, né, que naquela fase as meninas e os meninos ficam curiosos em relação à genitália de um de outro, enfim, isso com 5 anos, isso perde a curiosidade, perde a importância, né? E durante esse tempo, dos 5 aos 10 anos, é o tempo em que o ego vai encontrar uma trégua para esses conflitos das fases anteriores, né? E essas mudanças endocrinológicas, que são biológicas mesmo, vão possibilitar novas transformações, né? Então, essa criança está crescendo e ela vai ter outros interesses. E, portanto, a criança utiliza a força psíquica
para fortalecer o ego e o superego, né, e se organizar socialmente, estreitando laços afetivos e a busca de amizade, né? Então é a hora que as crianças curtem mais estar na escola, curtem os seus amigos, curtem os seus grupos, né? E a última fase é a fase genital, que daí, então, até os 10 anos a gente viu que a criança deu uma sossegada nessa questão sexual dos instintos, né? Mas ele vai dizer que a partir dessa fase, 10, 11, 12, 13 anos, na pré-adolescência e adolescência, então, de novo, essa questão sexual, ela volta a reorganizar o sujeito, né? Que é uma questão natural também da espécie, né? Portanto, nessa fase genital, a busca pelo companheiro, pela companheira, um processo de identificação sexual e relações afetivas sólidas, né? Então, aquelas amizades que vão durar para sempre, né? E aquele menininho que a menina gosta, que gosta para sempre, que desde sei quanto ela gosta e chega lá com 15, 20 anos, ela ainda tá com a cabeça naquele menino. Então são essas questões. É a fase final do desenvolvimento biológico e psicológico, ocorre com o início da puberdade, né? Aí os meninos estão nascendo os pelos, as meninas crescendo os seios, a menstruação, enfim. Então é quando o corpo terminou, né? Esse desenvolvimento biológico e psicológico terminou no sentido de se estruturar, né? Claro que esse desenvolvimento ele continua para sempre até o fim da vida, né? Mas ele termina de se estruturar, né? E o consequente retorno, então, da energia da libido, né? Do prazer sexual aos órgãos sexuais. Entretanto, para Freud, há questões que se apresentam como obstáculos ao crescimento, quando o ego distorce a personalidade para proteger a personalidade de ameaças. Então, isso é outra coisa que nós vamos ver agora, né? Então, até agora é isso. Nós vimos as fases que, segundo Freud, todos os sujeitos passam, todo ser humano passa, né? Só que agora o que ele vai dizer é que para crescer não é um processo fácil também, né? Então, que o sujeito vai se protegendo dessas ameaças da sociedade, dos conflitos, das questões que acontecem. Então ele vai desenvolvendo, enfim, armas para se proteger disso. É o que nós vamos ver no próximo slide. Portanto, são os mecanismos de defesa associados ao desenvolvimento e à aprendizagem. Então tem lá, o primeiro mecanismo é a regressão. É o retorno. Então esses mecanismos de defesa têm mais mecanismos, mas o que interessa para a gente aqui é o que vai afetar a aprendizagem dessa criança na escola, né? Inclusive, outras questões também, mas inclusive essa. Portanto, um mecanismo é a regressão, é o retorno a um estágio anterior, inclui características infantilizadas. Então, é um caso típico, vocês já devem conhecer isso, da criança que é filho único, estava indo tudo bem porque ela era o centro das atenções, agora ela já está com 5, 6 anos e a mãe está grávida, ele vai ter um irmãozinho. Então, todas, né, ou pelo menos a maioria das atenções se voltam para a barriga, para o irmãozinho que vai chegar. Né? Aí esse irmãozinho nasce, aí ele tem um jeitinho de bebê, e a criança de 6 anos que já está no seu desenvolvimento, ela percebe que esse irmãozinho dela tem muita atenção para o gosto dela, né? Então ela começa a fazer também, se passar, né? Tentar se fazer passar por um bebezinho também, para os pais darem a mesma atenção. Então essa questão da infantilização, de uma fala mais infantilizada, de um comportamento infantilizado, né? Mas isso é uma defesa para ele não sofrer com os ciúmes do irmão. Outro mecanismo de defesa, a projeção. Atributos da própria pessoa não aceitos conscientemente são imputados a outra pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma característica que eu não gosto em mim, ou é o meu jeito de falar, ou é o meu jeito de andar, ou é o meu corpo, ou é o meu cabelo, né? Então, eu vou projetando isso em outra pessoa, né? Tipo, eu não gosto do meu cabelo,
né? Aí todos os cabelos vão me chamar a atenção e eu vou sempre colocar defeitos nos cabelos dos outros. Nossa, mas que curto aquele cabelo, horroroso, detestei, parece um homem. Ah, nossa, que loiro, que amarelo, tá horrível. Nossa, que grande, nossa, que... Então, tudo que é relacionado a cabelo vai me chamar a atenção e eu vou sempre criticar, mas na verdade eu estou criticando é o meu próprio cabelo, porque eu mesma não gosto dele, né? E isso é para todas as coisas, né? O corpo, o sorriso, o jeito de falar, os amigos, enfim, tudo, né? Tudo eu projeto nos outros aquilo que eu não gosto em mim. Muitas vezes isso está relacionado, isso é um parênteses que eu estou fazendo aqui, com a questão da homofobia, por exemplo, né? Então tem muita gente que se incomoda com a questão de uma pessoa homossexual que está no mesmo ambiente, a pessoa não gosta porque a religião dela diz que não é bom, ou enfim, porque ela não acha certo, ou então ela guarda aquilo para ela, olha, eu não gosto, não me relaciono, não tenho amigos assim, ponto. Isso é uma coisa, né, que não tem nada a ver, mas a gente respeita a atitude da pessoa, porque são os valores dela, né. Outra questão é a pessoa que aquilo incomoda tanto ela, estar diante de uma pessoa homossexual, que ela vai bater, vai agredir, vai bater até quase matar, né? E tem muitas teorias que dizem que isso está ligado com essa questão de projeção, né? Então, aquela pessoa que é homossexual, mas não sabe ou não aceita, então, quando ela encontra uma pessoa assim, aquilo dá tanto ódio nela e ela vai espancar aquela pessoa, né? Então, que essa questão da homofobia, né? Percebem que eu tô separando bem as coisas, né? Não é a pessoa que não aceita, primeiro que a gente não tem que aceitar que não é da nossa conta, né? As pessoas são como são, a diversidade tá aí, né? E a gente tem mesmo que conviver com todo mundo, mas a gente guarda essa questão dos valores de cada um que se resolva dentro de si em relação a essas coisas. O que eu tô falando é desse extremo, né? Que é essa homofobia, né? O medo da homossexualidade. Isso muitas vezes está relacionado com a própria pessoa, né? Com essa projeção. Identificação. O indivíduo identifica-se com um objeto, outros indivíduos ou um grupo, busca-se semelhanças e comportamentos, pensamentos e ações, né? Então é naquela fase que o menino ele quer ser aceito naquele grupo, então ele quer andar daquele jeito, com aquele bonezinho virado para trás, com aquela calça larga, com aquele jeito de andar, aquelas pulseiras, enfim, porque ele quer se sentir pertencente àquilo, né? Aquele grupo, aquele jeito de ser, ou a um personagem, a um herói, ou algum cantor, algum artista, né? Aquela menina fica fascinada por aquela cantora, e aí ela quer o mesmo cabelo, ela quer usar aquela roupa, ela quer aquele jeito, ela quer cantar daquele jeito. Então isso é a identificação, né? Então eu vou mudar o meu jeito para ser daquele jeito, porque é o jeito que eu acho legal, né? A questão da fantasia, conjunto de ideias ou imagens mentais que procuram resolver os conflitos intrapsíquicos, servem para aliviar a angústia. Quem assistiu aquela série N com E, exatamente, ela mostra muito isso. A menina que cresceu num orfanato, né? E não conheceu os pais, e no orfanato ela viveu as piores cenas de apanhar, de tudo mais, né? Mas ela é muito de bem com a vida e ela conta que ela foi fantasiando a vida para ela conseguir ser feliz daquele jeito que ela é, né? Então ela vai contando histórias, ela vai relacionando com personagens e aquilo vai virando outras coisas, então ela vai fantasiando para conseguir viver apesar de todos os traumas que ela tem, né? Outra questão é a racionalização, tentativa de explicação consciente visando justificar manifestações de impulsos ou afetos inconscientes e não aceitos pelo ego, né? O indivíduo fica preso a determinados sentimentos que geram hostilidade, não permitindo o seu desenvolvimento. Então as pessoas que ficam presas mesmo a questões de ter que explicar
tudo, né? Então, tudo que ela faz, ela tem que pedir desculpas, tudo que ela faz está ligado a, não, mas eu também sou burro mesmo, eu tinha que ter olhado isso antes, foi tudo culpa minha, né? Então, tudo ela tem que explicar, tudo ela tem que racionalizar, e ela fica o tempo inteiro muito focada em ser perfeita, em não atrapalhar os outros e não incomodar ninguém. Aí a pessoa não relaxa, a pessoa não vive. Mas isso também é um mecanismo de defesa para a vida, né? De se policiar o tempo inteiro para não fazer nada errado e não incomodar ninguém. E o último aqui, a repressão ao recalque. É um esquecimento inconsciente de determinados sentimentos ou certos fatos para não sofrer. Não podem se tornar conscientes por meio de evocação voluntária. Evocação voluntária tem a ver lá com aquela camada entre o consciente e o inconsciente, né? Olha que eu quero acessar aquela memória, nossa, vi uma foto, lembrei de alguma coisa que aconteceu, né? Nesse caso dessa repressão, desse recalque, eu não consigo fazer essa evocação voluntária, né? Nesse caso, a pessoa só consegue fazendo por meio de terapia, de regressão nos consultórios médicos, psicanalíticos, enfim, né? São aqueles traumas muito fortemente ligados lá dentro que a pessoa trancou de um jeito que não tem quem abra. Então aí ela precisa de um profissional. Então esse é o caso da repressão ou recalque. Portanto, terminando aqui, as teorias, como a gente falou, propostas por Freud, tiveram muitos seguidores e muitos dissidentes. Muita gente que estudou com ele e depois começou a ir para outros caminhos, enfim, o Jung é um deles, né? Algumas questões presentes, entretanto, permanecem muito atuais, né? Mas é necessário a releitura de muitas delas para a realidade atual, mas compreender Freud é fundamental para a nossa prática, ok? Então, muito obrigada por estarem comigo até agora e até a próxima.